Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Estamos aqui na CETEPS para mais uma aula de NR10. Vamos focar aí na parte de segurança nas instalações e serviços em eletricidade. A gente começou já a falar um pouquinho sobre esse assunto, falamos sobre prontuário das instalações elétricas e agora o nosso foco é o treinamento. Na última aula a gente falou sobre prontuário, a gente falou que esse é um dossiê que a empresa precisa ter, esse dossiê ele é composto de vários outros documentos e agora a gente vai focar na parte do treinamento, a área de segurança, a área de os técnicos em seguranças, eles entram muito mais focados aqui na parte dos treinamentos e a gente vai entender mais detalhes sobre isso. A primeira coisa importante para os profissionais da área de segurança entenderem é que o curso de NR10 ele não é um curso para formar um eletricista, não é um curso para dar uma qualificação profissional para a pessoa, não. O curso de NR10 ele foi instituído pelo antigo Ministério do Trabalho com o foco de pegar os profissionais que já atuam na área de elétrica e dar um treinamento para eles trabalharem de forma segura. A gente viu em outras aulas o tanto de acidentes que acontecem nessa área elétrica. É um risco invisível, é um risco que ele não dá uma segunda chance, ele é um risco que é difícil realmente de controlar ele, mas não é impossível. E quando acontece algum problema, algum descuido, alguma falta de seguir algum procedimento, normalmente os resultados são tristes, são catastróficos e a gente tem que ficar antenado. Por isso que o antigo Ministério do Trabalho definiu, a gente tem que fazer um treinamento específico, focado na parte de segurança. Então, olha só, a NR10 ela fala que são considerados autorizados trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Eu quero fazer uma ressalva aqui, para vocês poderem anotar aí no caderninho, que eu sei que vocês estão anotando aí. Então pega aí o seu caderno e anota aí, com anuência formal da empresa. Existem várias empresas que estão recebendo notificações, estão sendo multadas. Por quê? Porque às vezes ela deu treinamento para o funcionário, fez todos os exames, lá a gente já vai falar sobre exames aqui, mas ela não escreveu, não autorizou, fulano de tal está autorizado para trabalhar em altura ou para trabalhar com eletricidade. A NR35, que é o trabalho em altura, ela fala a mesma coisa, que a empresa tem que formalmente designar, autorizar, falar, o fulano X está autorizado para trabalhar com eletricidade. Então eu quis trazer essa atenção a esse ponto aqui, porque tanto aqui na 10 quanto lá no trabalho em altura, a norma repete esse item aqui. Outra coisa interessante na NR10 que ela fala é sobre a questão dos exames médicos. Para a pessoa trabalhar na parte elétrica, ela tem que fazer exames médicos específicos. Esses exames médicos eles vão estar previstos no PCMSO, lá na NR7. A NR7 que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lá o médico do trabalho vai dizer que o trabalhador X que está exposto à parte elétrica, ao risco de choque elétrico, ele deve fazer esse exame complementar para ajudar na avaliação clínica do médico. Normalmente, os médicos, eles solicitam exames como eletrocardiograma. Por quê? Você imagina, a pessoa está trabalhando na parte elétrica e tem uma alteração cardíaca. Um choque que seria tranquilo para uma pessoa normal, não vai ter o mesmo impacto numa pessoa que já tem uma alteração cardíaca. Então o médico tem que entender como que está a situação física desse trabalhador antes de dar uma aptidão para o trabalho com a parte elétrica. Você não concorda? Então, observe aqui, sempre tem que ser olhado o que o PCMSO diz, o que o médico do trabalho escreveu lá no PCMSO. A avaliação clínica ele vai fazer, mas normalmente ele precisa de exames complementares para validarem aquelas informações. Normalmente os eletricistas vão em ambientes industriais, lá tem ruído, se tem ruído o médico vai pedir para fazer uma audiometria para ver como é que está a audição desse trabalhador.
Normalmente os médicos pedem um teste de glicemia, porque se a pessoa tiver com algum problema, uma pré-diabetes ou uma diabetes mesmo instalada, ela pode em algum momento estar fazendo um serviço em eletricidade e ter um tipo de mal instantâneo, e isso pode gerar um acidente. Então o médico vai analisar esses detalhes da saúde do trabalhador antes de liberar ele para um trabalho relacionado à parte elétrica. Outro que normalmente os médicos pedem, principalmente quem trabalha na alta tensão, é o eletroencefalograma, também para conferir como é que está a saúde aí da cabeça da pessoa, porque pode ter algum problema, algum pré-problema ali que pode ser identificado. E se isso for identificado, consequentemente o risco diminui para esse trabalhador quando ele estiver lá nas atividades normais dele. Então são alguns exemplos de exames complementares que vão ter que ser feitos antes dele começar a trabalhar com essa parte elétrica. Então tem que conferir a questão da saúde desse trabalhador antes de jogar ele para o campo, antes de ele ir trabalhar lá com a parte elétrica, ok? E isso tem que ser conferido com o médico do trabalho da sua empresa, ou a consultoria que prestar serviço, o médico que a empresa contratou para fazer esse tipo de atividade, tranquilo? Então isso aqui está previsto lá na NR10. E aí a NR10 ainda continua falando que esses trabalhadores autorizados para intervir em instalações elétricas, eles devem ter o quê? Treinamento. Tem um anexo, tá? Tem 2 anexos, na verdade, na NR10, falando sobre treinamentos. Então, pega o seu caderninho aí e anota aí, ó. O primeiro curso que a NR10 pede, isso aqui não está aqui nos slides, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para você dar uma anotada. O primeiro curso que a NR10 ela pede é um curso de 40 horas. É um curso que ela chama de básico. Então, o curso básico é o curso de 40 horas. Esse curso de 40 horas, ele é dividido basicamente em 3 pontos principais. Tem a parte da segurança, procedimento, lacre, trava, como usar um extintor, medidas preventivas que devem ser tomadas para não acontecer acidente na parte elétrica. Uma segunda parte, que é uma parte um pouquinho mais técnica, onde normalmente o profissional da área elétrica é quem ministra, que são termos mais técnicos, e a segurança mesmo dentro do equipamento. Opa, o que é um relé? Como é que é essa interface de segurança com os projetos unifilar? O que eu tenho que fazer para conferir se realmente aquele equipamento está seguro ou não? O que eu tenho que observar a hora que eu vou conferir se aquele aterramento realmente está funcionando, realmente tem as especificações corretas, que se houver uma descarga atmosférica, ele realmente vai servir para o propósito dele. Então esse aspecto mais técnico da segurança na parte elétrica, vem um profissional da área, um profissional habilitado, um profissional com conselho em classe, para ministrar dentro da NR10. E tem uma terceira parte dentro do curso de NR10 básico, que é a parte de primeiros socorros. Então todo profissional que mexe, que atua na área elétrica, ele precisa obrigatoriamente entender, saber aplicar um primeiro socorro, um primeiro atendimento. Então é importante a gente entender que o curso de NR10, ele dificilmente vai ser ministrado por uma pessoa só. São 40 horas, é uma semana de curso e são focos diferentes. Talvez o profissional aqui que vai dar a parte elétrica, ele não vai ter a mesma capacidade de dar a parte de segurança. Talvez tenha, se ele for um engenheiro eletricista ou um técnico em eletricidade e tiver uma formação em segurança do trabalho, talvez ele consiga ministrar as duas. Se ele for um enfermeiro e um bombeiro, talvez ele até consiga ministrar também a parte de primeiros socorros. Vai depender do profissional, mas normalmente são áreas distintas. Primeiros socorros normalmente fica com o pessoal de bombeiro,
enfermagem, essa galera que tem esse conhecimento mais apurado, mais aguçado. A parte de segurança normalmente ficam com os técnicos de segurança ou engenheiros de segurança, e a parte técnica da eletricidade de forma segura vai ficar com um profissional habilitado, com um conselho em classe que seja da área elétrica, para explicar como é que funcionam esses dispositivos, esses detalhes aí relacionados à parte da segurança elétrica, beleza? Então esse é o curso básico de 40 horas. Aí a norma, a NR10, ela fala de outro curso, é um curso avançado. Esse curso avançado é para quem trabalha no CEP. O CEP é o Sistema Elétrico de Potência. Então, quem trabalha no CEP, ele tem que fazer um outro curso de 40 horas também. Mas observe, para eu fazer o CEP, obrigatoriamente eu tenho que ter feito o NR10 básico, senão eu não posso fazer o CEP. Então são 2 cursos de 40 horas, é muita informação. Mas isso é necessário. Por quê? Porque os acidentes, quando acontecem nessa área, são muito fortes, muito impactantes. Então é treinar, é repetir aquelas ações para quê? Para deixar essas 2 categorias de profissionais muito bem treinadas para não ter problemas lá na frente. Então, ó, detalhes, tá? A cada 2 anos eles têm que passar por uma reciclagem. Ah, eu fiz o NR10, eu nunca mais preciso fazer? Precisa. Você precisa fazer uma reciclagem a cada 2 anos, tá? Mas só quando der 2 anos? Não. Se a pessoa trocar de função ou mudar de empresa, ela também precisa refazer NR10. Se ela se afastar do trabalho por um período superior a 3 meses, se tiver mudanças significativas aí, ela também vai precisar fazer o NR10. Isso aqui está com algumas alterações, esses dizeres aqui, previstos lá na NR1, que vai entrar em vigor a partir de 2021. Então é importante que depois a gente dá uma atualizada e dá uma lida no que diz a NR1 lá, tranquilo? Mas não esqueça que a reciclagem é bienal, acho que esse é o principal foco desse slide aqui, que isso aí não mudou, isso aí continua, então é importante a gente focar nisso, beleza? Então a gente finalizou o nosso assunto treinamentos aqui. Então a gente viu que tem 2 classes de treinamento, o básico e o avançado, né? O básico aqui de 40 horas e aqui o pro CEP de 40 horas também, quem vai trabalhar no sistema elétrico de potência. Tranquilo? Aguardo vocês na próxima aula, a gente vai falar sobre sinalização de segurança. Vem comigo que ainda a gente tem muita coisa boa para analisar. Beleza? Abraço, tchau, tchau.